Queria que vocês abrissem as suas Bíblias lá em Jeremias 18. O pessoal prega com notebook, netbook. O meu é caderno book, meu irmão. Eu ainda sou da antiga. A gente anota tudo. Ainda não estou muito... Uso de vez em quando celular. Às vezes notebook, mas... Papel é papel, meu irmão. Até me acostumar. Vamos lá, capítulo 18, Jeremias 18. Eu vou começar, vou falar do versículo 1 até o 4. Eu queria que você entendesse essa noite, algo que o Espírito Santo quer falar contigo. Diz assim a palavra do Senhor. Posso ler? Amém? Todos encontraram? Fala assim a palavra de Deus, ó. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Até aí. Aquele tempo, meu amado, no tempo de Jeremias, já existia divisão do reino de Israel, reino do norte, reino do sul. Jeremias, ele pregou nessa época, profeta de Deus, mais ou menos em torno de 40 anos. Jeremias era muito rejeitado, porque o povo vivia uma parte superficial com Deus. Se você ler o capítulo 7 desse livro, de 1 a 4, se eu não me engano, você vai ver que o povo vivia de uma forma superficial e Deus ia contra isso. O povo naquela época já tinha sofrido uma reforma. Josias veio, o rei Josias, né, ele era filho de Manassés, que foi o pior rei de Israel, mas ele fez uma reforma. Mas mesmo assim o povo continuava no erro, continuava a pecar, a ir por um caminho errado, e Deus levantou Jeremias para ir contra o povo, mostrar o pecado do povo judeu. E eu consegui nesse texto aqui pegar algumas coisas interessantes para a gente analisar. Eu coloquei aqui alguns subtítulos. Eu queria ler antes disso. Vamos voltar lá rapidamente para fazer um encaixe dessa palavra em Jeremias 1:5. Muito conhecido, diz assim, eu vou ler contigo, apesar que esse versículo já é conhecido, já está na massa do sangue, quero ler com você. Diz assim, 1:5: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Outras versões falam consagrei, e as nações te dei por profeta. Amado, primeira coisa que eu aprendi com isso nesse texto, que nós lemos aqui do capítulo 18, e depois eu vou tentar juntar o versículo, esse capítulo 1, para você entender. Eu coloquei aqui, certas fases da vida, é necessário um movimento para recebermos da parte de Deus. Jeremias 18:2 diz assim: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E no versículo 3 diz, e desci à casa do oleiro. Amado, todas as orientações para a vida de Jeremias, para o cumprimento do propósito de Deus, Deus mandava a provisão. Deus chegava e falava direto com Jeremias. Se você ler do capítulo 1 até o capítulo 18, Deus falava direto assim, ó, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Vinha direto na mão do profeta, o que ele tinha que falar. Chegou um momento que Deus falou, agora é diferente, você vai ter que caminhar. Desce à casa do oleiro. Começa a se movimentar, Jeremias. É um novo tempo para você, é uma mudança drástica que eu estou dando na tua vida. E Deus fala direto com ele através do oleiro. Se Jeremias ele não se movimentasse, amado, de repente ele nem chegaria a ser aquele profeta que ele é aqui na Bíblia. Porque Deus estava dando uma outra ação. Agora, Jeremias, não adianta orar, não adianta buscar, é necessário ação, é necessário movimento. Amado, muitas vezes, nós buscamos o nosso Deus, Deus realiza muitas coisas através da nossa vida,
Nós ficamos no momento esperando a resposta, mas você tem que estar atento, porque é necessário muitas vezes na tua vida se movimentar, entrar em ação para que as coisas aconteçam na tua vida. Jeremias já estava vivendo uma fase nova. Ele já não estava vivendo mais como criança que recebe as coisas. Jeremias já estava tirando conclusões daquilo que vinha para ele. Deus, através desse momento do vaso do oleiro, Deus estava falando da origem do homem original, da essência do homem. Jeremias estava tendo já uma visão diferente. Não vinha mais as coisas mastigadas para ele. Ele tinha que tirar conclusões. E eu pergunto nas nossas vidas. Muitas vezes Deus exige de você, movimenta, marcha, vai à frente. E como é que você recebe isso? Muitas vezes, amado, as promessas demoram por falta de ação nossa. É necessário buscar, é necessário orar, é necessário, mas chega um momento que você tem que caminhar. Se Jeremias ele não desse essa passagem de ir, eu coloquei aqui, se Jeremias não fosse, ou seja, se acostumasse a receber parado, seu ministério não chegaria ao final, pois a mensagem do oleiro ensinou o que era a sua essência. Amado, quantas coisas às vezes passam na nossa mão, e nós às vezes não temos o start para colocar a mão e pegar. Deus tem propósito na tua vida, Deus tem portas abertas, a promessa de Deus há de acontecer, mas você tem que ficar atento no momento que você tem que agir. Eu já deixei muita coisa passar na minha vida, meu irmão. Muitas coisas que às vezes a gente inicia e não termina. Isso o Senhor falou comigo essa tarde. Amado, quantas coisas você começou, eu falei para você, vai, e às vezes por causa de precaução, receio e medo, você não avançou. Amado, eu vou falar uma coisa para você. Deixa eu ver como é que está a hora, dá tempo. A minha esposa aqui, a pastora Marisa, ela sabe dos momentos difíceis que nós vivemos, como todo